Na manhã do aniversário de José, o silêncio na mansão dizia tudo. Nem balões, nem abraços, nem o tão esperado parabéns ecoou pelos corredores luxuosos. Andressa, a mãe, passava as horas mergulhada no celular, indiferente à data especial. O pai, o milionário Viano, cercado de compromissos e reuniões, mal percebia o olhar triste do filho sentado no canto da escada, com o olhar perdido. Foi então que, discretamente, a faxineira Zelândia observou a cena. O menino esquecido pelos pais, com o coração pequeno pedindo por um gesto de carinho. Mais tarde, enquanto limpava a cozinha, Zelândia sussurrou para si mesma: uma criança nunca deveria passar o aniversário sem um sorriso. Com o pouco que tinha, preparou um pequeno bolo, simples, mas feito com o coração. Quando José entrou e viu o bolo com seu nome escrito de forma torta, seus olhos brilharam. Ela sorriu e disse com doçura: não é muito, mas é de verdade, meu anjinho. O garoto pulou em seus braços, rindo, e o som daquela risada sincera preencheu a casa como um milagre silencioso. Andressa olhou de relance, sem desgrudar do celular, e murmurou algo sobre coisa de empregados, sem perceber o valor daquele momento. Mas Viano, ao entrar na sala e ver o filho abraçado à faxineira, ficou paralisado. O olhar dele dizia tudo: vergonha, arrependimento e um reconhecimento silencioso de que havia deixado de cumprir o mais importante papel, o de pai presente. A cena simples revelou o contraste entre o luxo e o amor verdadeiro. E naquele instante, Viano entendeu que nenhuma riqueza compra a pureza de um gesto vindo do coração. Uma criança esquecida, uma faxineira rejeitada e um bilhete que ninguém deveria ter encontrado. Se você já pensou em desistir de alguém, fica comigo até o fim. Atravessa com passos pequenos. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Você escolheu amar mesmo sem receber nada em troca? Na manhã do aniversário de José, o silêncio na mansão dizia tudo. Nem balões, nem abraços, nem o tão esperado parabéns ecoou pelos corredores luxuosos. O menino de 8 anos acordou cedo, o coração batendo forte, esperando que dessa vez fosse diferente. Desceu as escadas devagar, pisando de leve no mármore frio, como se o barulho pudesse quebrar alguma esperança frágil que ainda restava. A casa estava impecável, como sempre. Lustres de cristal refletindo a luz da manhã, quadros caros nas paredes, móveis que pareciam nunca ter sido usados. Mas nenhum sinal de festa, nenhum presente na mesa, nenhum cartão com seu nome. Você percebeu o detalhe na escada? Guarda isso. Andressa, a mãe, estava na varanda dos fundos, de roupão de seda branco, segurando uma taça de suco detox e o celular colado na orelha. A voz dela era metálica, impaciente, falando de cronogramas de spa, viagens para Miami, reformas no closet. José parou na porta da varanda, os olhos fixos nela, esperando que ela desligasse, que virasse, que lembrasse. Mas Andressa apenas gesticulou com a mão, um movimento rápido que significava: não agora, estou ocupada. O garoto engoliu seco e recuou, pisando de novo naquele mesmo degrau da escada que rangeu de leve. Ele voltou para o quarto e se sentou na beirada da cama, olhando pela janela. Lá fora, as árvores do jardim balançavam com o vento. Ele contou 7 pássaros no galho mais alto. Pensou que talvez fosse um sinal. 7 anos de vida e mais um que ninguém parecia notar. Viano, o pai, estava no escritório do 2º andar, cercado de papéis, documentos, contratos que exigiam assinatura urgente. Ele era dono de 3 construtoras, investidor em tecnologia, nome conhecido em círculos de poder. A mesa dele era de mogno maciço, com 2 telas de computador, telefone fixo que tocava a cada 10 minutos. Ele atendia ligações em inglês, em espanhol, dava ordens curtas e precisas. Quando José bateu na porta, tímido, Viano ergueu os olhos por um segundo, acenou com a cabeça e voltou a digitar. Depois, filho, papai tá resolvendo coisa importante. A palavra importante ecoou no peito do menino como um julgamento. Ele não era importante.
Não naquele dia, não naquele lugar. A parte forte vem agora. Zelândia chegou às 7h30 da manhã, como fazia de segunda a sábado há 4 anos. Ela tinha 42 anos, mãos ásperas de tanto esfregar, lavar, polir. Usava uniforme cinza, tênis gasto, cabelo preso num coque apertado. Morava numa casa de madeira a 40 minutos de ônibus dali, com a filha de 19 anos que estudava enfermagem à noite. Zelândia conhecia cada canto daquela mansão. Sabia que a porta da despensa rangia, que a torneira do banheiro de visitas pingava, que a janela da sala de jantar emperrava quando chovia. Ela limpava sem fazer barulho, sem incomodar, como um fantasma necessário. Mas naquela manhã, quando entrou pela porta dos fundos e viu José sentado sozinho na escada, com o rosto apoiado nas mãos, algo dentro dela se apertou. Ela se aproximou devagar, secando as mãos no avental. "Bom dia, meu anjinho. Tudo bem?" José ergueu os olhos e forçou um sorriso pequeno. "Tudo, Zelândia." Mas a voz dele tremia. Ela notou. Ela sempre notava. "Hoje é um dia especial, né?" Ela disse baixinho, como quem compartilha um segredo. O menino piscou surpreso. Ninguém mais tinha lembrado. "É meu aniversário," ele sussurrou, quase com vergonha de admitir. Zelândia sentou no degrau ao lado dele, ignorando o protocolo que dizia que ela não devia se sentar nos lugares dos patrões. 8 anos. Um número bonito. Sabia que Jesus tinha 8 dias quando foi apresentado no templo? É um número de começo novo. José não sabia direito o que aquilo significava, mas gostou do jeito que ela falou. Como se ele importasse. Como se aquele dia tivesse valor. Zelândia apertou o ombro dele de leve e levantou. "Vou fazer uma coisa especial para você hoje. Pode deixar." Ela foi para a cozinha com passos firmes, decididos. Abriu a geladeira enorme, cheia de coisas importadas, orgânicas, que ninguém comia direito. Pegou ovos, farinha, açúcar. Sabia que não podia usar os ingredientes caros da despensa sem permissão. Mas havia uma caixinha de fermento que estava ali há meses, um pacote de chocolate em pó que ninguém tocava. Ela improvisou. Repara no que não é dito. Enquanto misturava a massa, Zelândia ouviu Andressa descendo as escadas, salto alto batendo no piso, voz alta falando ao telefone. Não vou cancelar a massagem por causa disso. Ele tem 8 anos, não é bebê." Zelândia apertou a colher de pau com mais força. Respirou fundo. Não era papel dela julgar, mas era papel dela cuidar. E ela ia cuidar daquele menino, nem que fosse só naquele dia. Ela colocou a massa numa forminha redonda, improvisou uma cobertura com o chocolate que tinha e, enquanto o bolo assava, pegou uma folha de papel da gaveta, uma caneta azul e escreveu com letras grandes e tortas: "Parabéns, José. 8 anos. Você é especial." Quando o bolo ficou pronto, ela esperou esfriar um pouco, colocou num prato branco simples, enfiou uma vela que achou no fundo do armário e foi procurar José. Ele estava de volta no quarto, deitado de lado na cama, olhando para a parede. "José, desce aqui rapidinho?" A voz dela era suave, cheia de calor. O menino desceu devagar, desconfiado, e quando entrou na cozinha e viu o bolo com seu nome, os olhos dele encheram. Não de lágrimas tristes, de algo que ele não sabia nomear. Gratidão, surpresa, amor inesperado. "Feliz aniversário, meu menino." Zelândia acendeu a vela com um isqueiro que pegou da gaveta. A chama pequena dançava, iluminando o rosto de José. "Faz um pedido." Ele fechou os olhos, apertou forte e soprou. A fumaça subiu devagar, desenhando uma linha fina no ar. Ele não contou o pedido, mas Zelândia sabia. Era o pedido de todo filho esquecido. Ser visto, ser lembrado, ser amado. José olhou para ela com um sorriso enorme, escancarado, sincero, e pulou nos braços dela. Zelândia segurou firme, sentindo o peso leve do menino, o cheiro de shampoo infantil, o coração batendo rápido contra o peito dela. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Onde faltar força? Usar a rotina, respirar, orar, agir. Foi nesse momento que Andressa entrou na cozinha, segurando o celular, a expressão irritada.
Zelândia, eu pedi para você limpar o escritório antes das 10. O que você está fazendo aqui? Ela nem olhou para o filho, nem viu o bolo. Zelândia soltou José devagar, endireitou o avental e respondeu com a voz calma. Só fiz um bolinho pro aniversário do José, senhora. Já termino e volto pro escritório. Andressa revirou os olhos. Aniversário. Claro. Bem, não demore. E limpa essa bagunça depois. Ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e indiferença. José olhou para Zelândia, envergonhado, como se pedisse desculpas pela mãe. Mas ela apenas sorriu e cortou um pedaço de bolo. Colocou num pratinho. Come, meu amor. Hoje é seu dia. Ele comeu devagar, saboreando cada garfada, enquanto Zelândia limpava a pia. E foi então que Viano entrou na cozinha, procurando um copo de água. Ele parou na porta, congelado, vendo o filho sentado à mesa, comendo bolo, com um sorriso genuíno no rosto. Viu Zelândia de costas, lavando a forma. Viu o papel escrito à mão. Viu a vela apagada. É aqui que tudo muda. Viano não disse nada por um longo momento. Apenas observou. E naquele silêncio, algo dentro dele rachou. Ele se lembrou de quando era criança, de quando o próprio pai esqueceu seu aniversário de 10 anos, porque estava viajando a negócios. Lembrou da mágoa que carregou por anos. E ali estava ele, repetindo o mesmo erro, deixando o trabalho consumir o que realmente importava. Ele engoliu seco, ajeitou a gravata e saiu da cozinha sem falar nada. Mas o olhar dele dizia tudo. Vergonha, arrependimento e algo que ele não estava pronto para admitir ainda. Culpa. Zelândia terminou de limpar a cozinha, guardou o bolo que sobrou numa vasilha plástica e voltou para o trabalho. José ficou ali, sentado, ainda segurando o pratinho vazio, o coração cheio de uma felicidade pequena, mas verdadeira. Ele subiu para o quarto, pegou um caderno de desenho e começou a desenhar. Desenhou Zelândia com um vestido de anjo. Desenhou o bolo com a vela acesa. Desenhou a si mesmo sorrindo. E no canto da folha, escreveu com letra torta: a pessoa que lembrou. Os dias passaram. A rotina voltou. Andressa continuava ocupada com amigas, academias, viagens curtas. Viano continuava no escritório, assinando contratos, fechando negócios. José continuava sozinho, mas agora tinha algo diferente. Toda manhã, quando Zelândia chegava, ele descia correndo para cumprimentar. Bom dia, Zelândia. E ela respondia sempre igual. Bom dia, meu anjinho. Hoje vai ser um dia bom. Era um ritual pequeno, mas suficiente. Suficiente para José sentir que alguém se importava. 3 meses depois do aniversário esquecido, Viano estava no escritório, tarde da noite, revisando relatórios financeiros. A casa estava em silêncio. Andressa tinha saído para um evento beneficente e não voltaria antes da meia-noite. José dormia ou deveria estar dormindo. Mas Viano ouviu um barulho vindo do corredor, um soluço abafado. Ele levantou, saiu do escritório e seguiu o som. Encontrou José sentado no topo da escada, chorando baixinho, segurando o celular da escola. O que aconteceu? Viano perguntou, a voz mais gentil do que costumava ser. José enxugou o rosto rapidamente, envergonhado. Nada, pai. Tá tudo bem. Mas Viano sentou ao lado dele, algo que não fazia há meses. Me conta. José hesitou, mas acabou falando. Hoje a professora pediu pra gente escrever sobre alguém importante na nossa vida. Todo mundo escreveu sobre os pais. Eu escrevi sobre a Zelândia. Ele mostrou o celular onde tinha tirado foto da redação. Viano leu em silêncio. A pessoa mais importante para mim é a Zelândia. Ela lembra do meu aniversário. Ela faz bolo. Ela me pergunta como foi a escola. Ela me chama de anjinho. Eu queria que minha mãe e meu pai fossem que nem ela. Viano sentiu um aperto no peito que quase tirou o ar. Ele devolveu o celular para o filho, incapaz de dizer qualquer coisa. José encolheu os ombros. Desculpa, pai. Eu sei que vocês são ocupados. E voltou para o quarto, deixando Viano sozinho no corredor, segurando o celular, lendo e relendo aquelas palavras. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro?
Na manhã seguinte, Viano acordou cedo. Não foi direto para o escritório. Desceu para a cozinha e encontrou Zelândia preparando o café da manhã. Ela se assustou ao vê-lo ali, naquele horário, fora da rotina. Bom dia, Sr. Viano. Precisa de algo. Ele ficou ali, parado, sem saber como começar. Então simplesmente disse: obrigado. Zelândia franziu a testa, confusa. Pelo que, senhor? Viano engoliu seco. Por lembrar do aniversário do meu filho. Por fazer o que eu deveria ter feito. Zelândia baixou os olhos, constrangida. Eu só fiz o que era certo, senhor. Criança precisa saber que é importante. Viano assentiu, a voz falhando um pouco. Eu sei. E eu falhei. Ele saiu da cozinha antes que ela pudesse responder. Mas a semente estava plantada. Algo havia mudado nele. Pequeno, imperceptível, mas real. Nas semanas seguintes, Viano começou a mudar a rotina. Acordava 15 minutos mais cedo para tomar café com José. Perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os desenhos. José ficava surpreso, quase desconfiado, mas aos poucos foi se abrindo. Contava sobre o professor de educação física que era legal, sobre a menina da turma que sempre emprestava lápis de cor, sobre o cachorro que ele queria ter, mas a mãe não deixava. E Viano ouvia. Realmente ouvia. Andressa notou a mudança e não gostou. Você tá mimando o menino. Ele precisa aprender a ser independente. Viano olhou para ela com uma firmeza nova. Ele tem 8 anos, Andressa. Ele precisa saber que é amado. Ela revirou os olhos e voltou para o celular. Mas Viano não recuou. Pela primeira vez em anos, ele escolheu o filho em vez do conforto. Então, numa sexta-feira comum, tudo desmoronou. Viano chegou em casa mais cedo, coisa rara. Entrou pela porta da frente e ouviu vozes na sala de estar. Andressa. E um homem. Ele reconheceu a voz. Leonardo, sócio dele numa das empresas. Viano parou no corredor, o coração acelerando. A conversa era baixa, íntima. Ele se aproximou devagar e viu os dois sentados no sofá, próximos demais. As mãos de Leonardo no joelho de Andressa. O riso dela, sedutor, ensaiado. Viano sentiu o mundo girar. Ele entrou na sala e os dois se afastaram num pulo. Andressa ficou pálida. Leonardo levantou, ajeitando a gravata. Viano, eu posso explicar. Mas Viano ergueu a mão, cortando. Sai da minha casa. A voz dele era fria, controlada. Leonardo hesitou, olhou para Andressa e saiu. Andressa ficou de pé, os braços cruzados. A expressão desafiadora. Não é o que você está pensando. Então me diz o que é. Viano cruzou os braços, esperando. Andressa suspirou, dramática. A gente só conversava. Você nunca está aqui, Viano. Você é casado com o trabalho. Eu sou só mais um móvel nessa casa. Viano balançou a cabeça, incrédulo. Você tem razão, eu falhei contigo. Mas isso não justifica. Ele deu as costas e subiu as escadas, ignorando os gritos dela. Entrou no quarto, trancou a porta e se sentou na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. José ouviu tudo. Ele estava no quarto, a porta entreaberta, o coração batendo rápido. Ouviu a mãe gritar. Ouviu o pai subir pesado. Ouviu o silêncio que veio depois. E sentiu medo. Medo que a família, já tão frágil, se despedaçasse de vez. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. No dia seguinte, Andressa fez as malas. Disse que ia passar uns dias na casa da mãe. Não olhou para José ao sair. Viano ficou sozinho com o filho, sem saber direito como lidar com a situação. Ele tentou manter a rotina, mas a casa parecia vazia demais. O silêncio pesava. E José, perceptivo demais para a idade, notava tudo. Foi Zelândia quem segurou as pontas. Ela continuou chegando todo dia, limpando, cozinhando, conversando com José quando ele precisava. Ela não fazia perguntas sobre Andressa, não dava palpites. Apenas estava ali, presente, constante. E Viano percebia. Percebia que aquela mulher humilde, que ele pagava para limpar a casa, tinha algo que ele e Andressa nunca tiveram. A capacidade de amar sem interesse, de cuidar sem esperar retorno. Uma noite, depois que José dormiu,
Viano desceu para a cozinha e encontrou Zelândia lavando a louça do jantar. Ela ia embora em breve, mas sempre deixava tudo impecável antes. Zelândia, posso te fazer uma pergunta? Ela virou, secando as mãos. Claro, senhor Viano. Ele hesitou, escolhendo as palavras. Como você consegue? Continuar gentil? Continuar cuidando? Mesmo quando ninguém nota? Zelândia sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Porque eu aprendi que bondade não é sobre receber. É sobre dar mesmo quando dói. Minha mãe me ensinou isso. Ela dizia, Zelândia, o mundo já é duro demais. Se você pode ser a luz de alguém, seja. Nem que seja só por um dia. Viano assentiu, a garganta apertada. Obrigado, por ser a luz do meu filho. Ela acenou com a cabeça e foi embora, deixando Viano sozinho com os próprios pensamentos. Andressa voltou 3 semanas depois. Não pediu desculpas. Apenas voltou, como se nada tivesse acontecido. Reocupou o espaço dela na casa. Voltou às rotinas de sempre. Viano não discutiu. Apenas aceitou por José. Mas algo entre eles havia morrido. Eles viviam na mesma casa, mas em mundos diferentes. José percebia e sofria com isso. Ele ficava mais quieto, mais retraído. Desenhava menos. Sorria menos. Até que um dia, Zelândia notou. Ela estava limpando o quarto dele e viu uma pilha de desenhos rasgados no lixo. Desenhos de famílias separadas. De meninos sozinhos. De casas vazias. Ela pegou os pedaços, juntou com cuidado e desceu para conversar com Viano. Senhor Viano, posso falar com o senhor um minuto? Ela bateu na porta do escritório, a voz firme. Viano acenou para ela entrar. Zelândia colocou os pedaços de desenho na mesa, na frente dele. O José está sofrendo. Ele está sentindo tudo e não sabe processar. Viano olhou para os desenhos, o coração despedaçando. Eu sei, mas o que eu faço? Como eu protejo ele de uma situação que eu não consigo consertar? Zelândia respirou fundo. O senhor não pode consertar a senhora Andressa, mas pode consertar a relação do senhor com ele. Ele precisa saber que não importa o que aconteça, o senhor está aqui, firme, presente. Viano passou a mão no rosto, exausto. Você tem razão. Obrigado, Zelândia. De verdade. Ela saiu do escritório e Viano ficou ali, olhando para os desenhos rasgados, tomando uma decisão. Naquela noite, ele bateu na porta do quarto de José. Posso entrar? José acenou surpreso. Viano sentou na beirada da cama. Filho, eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que você está percebendo tudo. E eu quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça entre mim e sua mãe, eu vou sempre estar aqui para você. Sempre. José mordeu o lábio, os olhos marejando. Promete, pai? Viano segurou a mão pequena dele. Prometo. E cumpriu. Nos meses seguintes, Viano se tornou pai de verdade. Levava José na escola, buscava, ia às reuniões, assistia às apresentações, ajudava com a lição de casa. E aos poucos, José voltou a sorrir. Voltou a desenhar. Voltou a ser criança. Mas a relação com Andressa continuava fria, distante. Ela continuava vivendo a vida dela, sem se importar com o que acontecia ao redor. Até que um dia, Andressa tomou uma decisão. Ela queria se separar. Disse isso numa manhã qualquer, na mesa do café, enquanto Viano tomava café e José comia cereal. Eu quero o divórcio. As palavras caíram como bombas. José deixou a colher cair no prato. Viano respirou fundo. Tudo bem, mas José fica comigo. Andressa nem discutiu. Pode ficar. Eu não tenho tempo para ser mãe mesmo. E assim, simples assim, ela saiu. Fez as malas, contratou advogado, assinou papéis. Em 2 meses, estava tudo resolvido. Viano ficou com a guarda completa. Andressa tinha direito a visitas quinzenais, mas raramente aparecia. E José, aos poucos, aprendeu a viver com isso. Aprendeu que nem todos os pais sabem amar, mas que ele tinha um pai que tentava. E isso, de alguma forma, era suficiente. 1 ano depois do aniversário esquecido, José completou 9 anos. Dessa vez foi diferente. Viano organizou uma festa pequena em casa, convidou os colegas da escola, contratou um mágico.
encomendou um bolo enorme. E quando José acordou, desceu as escadas e viu a sala decorada. Ele não acreditou. Pai? É para mim. Viano sorriu, os olhos brilhando. Tudo para você, filho. Mas a surpresa maior veio quando José viu Zelândia na cozinha, ajudando a organizar os salgadinhos. Ela não estava de uniforme. Estava com um vestido simples, mas bonito. E tinha sido convidada, não como funcionária, mas como convidada. José correu até ela, abraçando forte. Você veio. Zelândia segurou o rosto dele com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Claro que eu vim, meu anjinho. Eu jamais perderia seu aniversário. A festa foi linda. As crianças brincaram, riram, correram pelo jardim. Viano ficou ali, observando tudo, sentindo uma paz que não sentia há anos. E quando o momento de cantar parabéns chegou, José pediu para Zelândia ficar ao lado dele. Ela ficou. E quando ele soprou as velas, fez o mesmo pedido de um ano atrás. Mas dessa vez, o pedido era diferente. Era um pedido de gratidão, porque ele já tinha sido visto, já tinha sido lembrado, já tinha sido amado. Depois da festa, enquanto as crianças iam embora e Viano recolhia os restos de papel e balões, José puxou Zelândia para um canto. Zelândia, posso te fazer uma pergunta? Ela agachou na altura dele. Claro, amor. José olhou para os próprios pés, tímido. Você acha que minha mãe um dia vai me amar de verdade? Zelândia sentiu o coração apertar. Ela segurou o queixo dele, erguendo o rosto para que ele a olhasse nos olhos. Meu anjinho, às vezes as pessoas não sabem amar do jeito que a gente precisa. Não é culpa sua. E não é porque você não merece. É porque elas estão quebradas por dentro e não conseguem dar o que não têm. Mas sabe o que é lindo? Você tem um pai que te ama. E tem outras pessoas como eu que te amam também. E isso, meu amor, já é muita coisa. José assentiu. Os olhos ainda tristes, mas um pouco mais leves. Obrigado, Zelândia, por tudo. Os anos passaram. José cresceu. Virou um menino esperto, gentil, atencioso. Aprendeu com Zelândia a importância de ver as pessoas, de valorizar os gestos pequenos, de lembrar dos dias especiais. Ele nunca esqueceu aquele aniversário de 8 anos. Nunca esqueceu o bolo torto. Nunca esqueceu a vela solitária. E nunca esqueceu que foi uma faxineira humilde quem lhe ensinou o verdadeiro significado de amor. Quando José completou 15 anos, Zelândia adoeceu. Foi algo súbito. Uma dor no peito que não passava. Viano a levou ao hospital particular, pagou todos os exames, todos os tratamentos. Mas o diagnóstico foi duro. Problema cardíaco sério. Ela precisava de cirurgia urgente. Cara. Muito cara. Zelândia tentou recusar. Senhor Viano, eu não posso aceitar isso, é dinheiro demais. Mas Viano segurou a mão dela, firme. Você salvou meu filho. Agora deixa eu te salvar. A cirurgia foi bem sucedida. Zelândia se recuperou aos poucos. Ficou 2 meses sem trabalhar. Mas Viano continuou pagando o salário integral. Continuou cobrindo os remédios. Continuou garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. E quando ela voltou ao trabalho, insistiu em pagar de volta. Eu vou devolver cada centavo, senhor Viano. Pode levar o tempo que for. Mas Viano balançou a cabeça. Não quero de volta. Foi um presente. Assim como você foi um presente para minha família. José visitava a Zelândia sempre que podia. Levava livros para a filha dela, que tinha se formado em enfermagem e trabalhava num hospital público. Conversava com ela sobre a escola, sobre os planos para o futuro. E Zelândia, com o coração remendado mais forte, continuava sendo luz. Continuava cuidando. Continuava amando sem esperar nada em troca. Quando José tinha 18 anos, recebeu uma carta. Era de Andressa. Ela queria se encontrar. Dizia que tinha mudado, que queria conhecer o filho que tinha abandonado. José leu a carta 3 vezes, a mão tremendo. Mostrou para o pai. Viano não deu opinião. A decisão é sua, filho. Eu vou apoiar qualquer escolha que você fizer. José pensou por dias. Depois decidiu. Ia encontrar a mãe. O encontro foi num café, no centro da cidade.
Andressa estava diferente. Mais velha, mais magra, com rugas ao redor dos olhos. Ela sorriu quando viu José entrar, um sorriso nervoso. Ele sentou na frente dela, o coração batendo rápido. Oi, mãe! A palavra saiu estranha, desconhecida. Andressa segurou a mão dele. José, eu sei que eu não mereço, mas eu queria te dizer que eu sinto muito. Por tudo. Por não ter sido a mãe que você precisava. José olhou nos olhos dela, procurando sinceridade. E encontrou, mas também encontrou algo mais. Fragilidade, arrependimento, perda. Ele respirou fundo. Mãe, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que a gente vai ter uma relação normal. Talvez nunca a gente tenha. Mas eu escolho não carregar raiva. Andressa assentiu, as lágrimas descendo. Obrigada. É mais do que eu merecia. Eles conversaram por 1 hora. Não resolveram tudo. Não curaram anos de ausência. Mas plantaram uma semente pequena. Uma possibilidade de, talvez um dia, construir algo novo. José saiu do café sentindo-se estranho. Não feliz, não triste. Apenas em paz. Ele tinha feito o que era certo. Tinha estendido graça. E isso, de alguma forma, o libertava. Quando voltou para casa, encontrou Zelândia na cozinha, preparando o jantar. Ela sorriu ao vê-lo. Como foi, meu anjinho? José sentou na cadeira, cansado. Foi difícil, mas necessário. Zelândia colocou um prato de comida na frente dele. Orgulho de você. Perdoar é coisa de gente grande. José comeu em silêncio, grato pela presença dela. Grato por ter tido, ao longo dos anos, um exemplo constante de amor verdadeiro. Anos mais tarde, José se formou em pedagogia. Decidiu ser professor. Queria trabalhar com crianças, especialmente aquelas que vinham de lares difíceis. Queria ser para elas o que Zelândia tinha sido para ele. Alguém que via, que lembrava, que cuidava. Ele conseguiu um emprego numa escola pública da periferia. Trabalhava duro, chegava cedo, ficava até tarde. E sempre, lembrava dos aniversários dos alunos. Numa quinta-feira comum, um dos alunos dele, um menino de 8 anos chamado Davi, ficou sozinho na sala depois da aula. José notou. Aproximou-se devagar. Tudo bem, Davi? O menino encolheu os ombros. Hoje é meu aniversário, mas ninguém lembrou. José sentiu o peito apertar. Era como olhar num espelho do passado. Ele sorriu gentil. Eu lembro. E sabe o que vamos fazer? Vamos comemorar. José foi até a cantina. Comprou um pão doce. Enfiou uma vela improvisada que achou na gaveta da mesa. Voltou para a sala, acendeu a vela e cantou parabéns. Só ele e Davi. O menino soprou, os olhos brilhando. E naquele momento, José entendeu. Entendeu que o amor que Zelândia tinha plantado nele não era só para ele. Era para ser passado adiante. Era para se multiplicar. Era para transformar outras vidas, uma de cada vez. Naquela noite, José ligou para Zelândia. Ela já estava aposentada, morando numa casa pequena, mas confortável, que Viano tinha ajudado a comprar. Zelândia, eu fiz algo hoje que você ia gostar. Ele contou sobre Davi, sobre o bolo improvisado, sobre o sorriso do menino. Zelândia riu do outro lado da linha, a voz cheia de orgulho. Você tá fazendo certo, meu anjinho. Continua sendo luz. Os anos continuaram passando. Viano envelheceu, mas continuou presente na vida de José. Eles tinham uma relação forte, construída sobre conversas honestas, apoio mútuo e amor incondicional. Zelândia envelheceu também, mas continuou sendo a mesma mulher gentil, forte, cheia de fé. E José, agora adulto, continuava honrando o legado dela, sendo para outras crianças o que ela tinha sido para ele. Numa tarde ensolarada de outono, José organizou uma festa. Não era aniversário dele, não era feriado, era apenas um dia comum. Mas ele queria reunir as pessoas que amava. Chamou Viano, chamou Zelândia, chamou a filha dela, já casada com 2 filhos pequenos. Chamou amigos, colegas de trabalho, alguns ex-alunos. E quando todos estavam reunidos no jardim da casa de Viano, José pediu silêncio.
Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Mas principalmente, quero agradecer a 2 pessoas. Meu pai, que aprendeu a ser pai quando eu mais precisava. E Zelândia, que me ensinou que amor verdadeiro não depende de laços de sangue. Depende de escolha. E ela me escolheu quando ninguém mais escolheu. Ele olhou para Zelândia, que chorava baixinho. Obrigado, Zelândia, por ter lembrado de mim quando eu era invisível. Zelândia levantou, caminhou até José e abraçou forte. Você nunca foi invisível, meu anjinho. Você sempre foi especial. Eu só te ajudei a ver isso. E ali, naquele jardim, cercados de pessoas que se importavam, eles entenderam. Entenderam que a maior riqueza não é dinheiro, não é fama, não é poder. É ser visto, é ser lembrado, é ser amado. Quando a festa terminou e todos foram embora, José ficou sozinho no jardim, olhando as estrelas. Lembrou daquele aniversário de 8 anos. Lembrou do bolo torto. Lembrou da vela solitária. E sorriu. Porque daquele dia de dor tinha nascido algo lindo. Tinha nascido uma lição que ele carregaria para sempre. Bondade transforma. Amor permanece. E às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida não são aquelas que deveriam estar ali. São aquelas que escolhem estar. Ele entrou em casa, passou pela sala, subiu as escadas. Quando chegou ao seu antigo quarto, parou. Olhou para aquele degrau que rangia. Aquele mesmo degrau onde tinha sentado, sozinho, esperando ser visto. E agora, anos depois, ele era visto. Era lembrado. Era amado. E mais importante, ele via, ele lembrava, ele amava. Às vezes, o maior milagre não é o que acontece de repente, é o que acontece devagar, quando alguém decide cuidar mesmo sem ser obrigado. Qual promessa te segurou quando você mais precisou? Escreve nos comentários e fortalece alguém. José acordou cedo naquela segunda-feira, o alarme tocando às 5:30 da manhã. Ele tinha uma rotina que mantinha há anos. Acordar, fazer café, ler alguns versículos e depois sair para a escola. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ele olhou para o celular e viu uma mensagem de Viano, enviada de madrugada. Filho, precisamos conversar. É sobre a Zelândia. O coração de José disparou. Ele ligou imediatamente, mas o pai não atendeu. Mandou mensagem. Nada. Vestiu-se rapidamente e saiu de casa, dirigindo até a mansão onde Viano ainda morava, sozinho desde que José tinha saído para morar no próprio apartamento. Quando chegou, encontrou o pai sentado na varanda, o rosto cansado, segurando uma xícara de café que já devia estar frio. Pai, o que aconteceu? José sentou ao lado dele, a voz tensa. Viano respirou fundo, como quem carrega um peso impossível. A Zelândia teve outra complicação no coração. A filha dela me ligou ontem à noite. Ela está internada, grave. José sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu preciso ir lá, agora. Viano assentiu. Eu também. Vamos juntos. No hospital, encontraram a filha de Zelândia, Raquel, sentada na sala de espera, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu José e Viano, ela se levantou, abraçando os dois. Obrigada por virem. Ela está na UTI. Não pode receber visita ainda, mas os médicos disseram que nas próximas horas vão saber se ela aguenta. José segurou a mão de Raquel, apertando de leve. Ela vai aguentar. Ela sempre aguentou. As horas se arrastaram. José não conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro, rezava baixinho, tentava manter a calma. Viano ficou sentado, em silêncio, o olhar distante. E Raquel, entre os dois, tentava ser forte, mas desmoronava de vez em quando. Foi só às 3 da tarde que um médico saiu. A expressão cansada, mas não desesperada. A situação ainda é crítica, mas ela estabilizou. Vocês podem vê-la um de cada vez por 5 minutos. José insistiu que Raquel fosse primeiro. Depois Viano. E por último, ele. Quando finalmente entrou na UTI, o cheiro de medicamento e desinfetante o atingiu forte. Zelândia estava na cama, pálida, conectada a fios e tubos, mas acordada. Os olhos dela se iluminaram quando viu José.
Ele se aproximou segurando a mão dela, tentando não chorar. Oi, Zelândia. A voz saiu fraca, rouca. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Oi, meu anjinho. A voz dela era um sussurro. José apertou a mão dela com cuidado, com medo de machucar. Você vai ficar boa. Você tem que ficar. Eu ainda preciso de você. Zelândia balançou a cabeça devagar. José, escuta. Se eu não sair daqui... Ele cortou rápido. Não fala assim. Você vai sair. Você é forte. Mas ela insistiu, a voz firme apesar da fraqueza. Se eu não sair, eu quero que você saiba uma coisa. Cuidar de você foi o maior presente da minha vida. Ver você crescer, ver você se tornar esse homem bom, valeu cada segundo, cada sacrifício, cada gesto pequeno. Valeu tudo. José não conseguiu segurar mais. As lágrimas desceram, molhando o lençol branco da cama. Eu te amo, Zelândia. Você é minha mãe de verdade. Sempre foi. Zelândia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo também. Eu também te amo, meu anjinho. Sempre vou amar. A enfermeira entrou, sinalizando que o tempo tinha acabado. José beijou a testa de Zelândia, demorado, e saiu. Quando voltou para a sala de espera, desabou. Viano o segurou, deixando o filho chorar no ombro dele, sem dizer nada, porque não havia palavras suficientes. Os dias seguintes foram de angústia. Zelândia melhorava um pouco, piorava de novo. Os médicos não davam certeza de nada. José faltou no trabalho pela primeira vez em anos. Ficava no hospital junto com Raquel e Viano, esperando, rezando, segurando na fé que Zelândia sempre tinha pregado. Deus tem o controle, ela dizia. E José repetia isso como um mantra, tentando acreditar mesmo quando o medo apertava. Numa madrugada silenciosa, enquanto José dormitava numa cadeira desconfortável da sala de espera, Raquel o acordou, sacudindo o ombro dele de leve. José, acorda. O médico quer falar com a gente. Ele levantou num pulo, o coração na boca. Viano também acordou, os três seguindo o médico até uma salinha reservada. O médico fechou a porta e José sabia que aquilo não era bom sinal. A situação da dona Zelândia é complicada. Ela precisa de um transplante de coração. Sem isso, ela não vai aguentar muito tempo. Já a colocamos na fila, mas vocês sabem como funciona. Pode demorar meses, até anos. E ela não tem esse tempo. Raquel cobriu o rosto com as mãos, soluçando. José ficou paralisado. Viano foi o primeiro a reagir. Quanto custa se a gente tentar fazer particular? Buscar um coração no exterior? O médico hesitou. É possível, mas extremamente caro. E nem sempre legal, dependendo de como é feito. Além disso, mesmo pagando, não garante que encontrem rápido. Viano não hesitou. Eu pago. Seja quanto for. Faz o que for preciso para salvar ela. José olhou para o pai, grato, emocionado. E Raquel sussurrou um obrigada, que mal saiu. Os dias viraram semanas. Viano mobilizou contatos, pagou especialistas, consultou com os melhores médicos do país e de fora. Mas a realidade era dura. Encontrar um coração compatível, mesmo com dinheiro, não era simples. Zelândia continuava internada, cada dia mais fraca, mas mantendo a fé firme. Deus sabe o que faz. Ela dizia toda vez que José ia visitá-la. Numa tarde de quinta-feira, enquanto José estava na escola tentando voltar à rotina, recebeu uma ligação. Era do hospital. Seu sangue gelou. Atendeu com a mão tremendo. Alô? A voz do outro lado era calma, profissional. Senhor José? Aqui é do hospital. Encontramos um doador compatível. Estamos preparando a cirurgia de transplante para Dona Zelândia. A família precisa vir assinar os termos. José largou tudo no meio da aula, pediu para a coordenadora cobrir e saiu correndo. Ligou para Viano, para Raquel, avisando. Quando chegou no hospital, os três se abraçaram, chorando de alívio e medo misturados. Os médicos explicaram os riscos. Explicaram que não havia garantias, mas havia esperança. E para eles, naquele momento, esperança era tudo. Zelândia foi levada para a cirurgia às 6 da tarde. Os médicos disseram que demoraria entre 8 e 12 horas. José, Viano e Raquel ficaram na sala de espera.
junto com os netos pequenos de Zelândia, que não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão no ar. José não parava de rezar. Em voz alta, em silêncio, em pensamento. Pedia, suplicava, negociava com Deus. Por favor, não tira ela de mim. Ainda não. Às 3 da manhã, um médico saiu do centro cirúrgico. Estava cansado, mas havia um brilho nos olhos. A cirurgia foi bem sucedida, o coração está funcionando. Ela ainda precisa de cuidados intensivos, mas superou a pior parte. José desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos, chorando de alívio. Raquel abraçou os filhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Viano fechou os olhos, agradecendo em silêncio. A recuperação foi lenta. Zelândia passou semanas na UTI, depois foi transferida para um quarto comum. José ia visitá-la todos os dias. Levava flores, livros, contava histórias dos alunos. E aos poucos, ela foi voltando. A cor voltou para o rosto. A força voltou para o corpo. A fé, que nunca tinha ido embora, se fortaleceu ainda mais. 2 meses depois da cirurgia, Zelândia recebeu alta. José e Viano foram buscá-la juntos. Quando ela saiu do hospital, respirando o ar fresco, olhando para o céu azul, sorriu. Ganhei uma segunda chance. José abraçou ela com cuidado, ainda com medo de machucar. Você merece 1000 chances. Viano colocou a mão no ombro dela. Bem-vinda de volta, Zelândia. A vida voltou ao normal, mas não era mais a mesma. Zelândia não podia mais trabalhar como antes. O corpo não aguentava. Mas Viano já tinha garantido que ela nunca precisaria se preocupar com dinheiro. Pagou uma pensão vitalícia, comprou uma casa melhor para ela, cobriu todos os remédios. E José continuava visitando, sempre sem falta. Num domingo de sol, José levou Davi, o aluno que tinha comemorado o aniversário sozinho, para conhecer Zelândia. Ele tinha contado a história dela para o menino, e Davi ficou fascinado. Quando chegaram na casa de Zelândia, ela os recebeu com um bolo de cenoura, café quentinho e aquele sorriso que aquecia qualquer ambiente. Davi ficou tímido no começo, mas logo se soltou. A senhora é a faxineira que fez o bolo para o professor José? Zelândia riu, uma risada gostosa, cheia de vida. Sim, meu amor. Fiz um bolinho bem simples, mas feito com o coração. Davi olhou para José, depois para Zelândia. Eu queria ter alguém assim também. Zelândia agachou na altura dele, mesmo com dificuldade. Você tem o professor José. E sempre que você precisar, pode vir aqui também. Minha porta está sempre aberta. E assim, a casa de Zelândia virou ponto de encontro. José levava alunos que precisavam de atenção, de carinho, de um lugar seguro. Zelândia os recebia com a mesma gentileza que sempre teve. Fazia bolo, conversava, ouvia. E aqueles meninos e meninas, muitos vindos de lares difíceis, encontravam ali um refúgio, um lugar onde eram vistos, onde eram importantes. Os anos passaram novamente. José conheceu alguém, uma professora chamada Lívia, que trabalhava na mesma escola. Ela era doce, paciente, tinha o mesmo coração para cuidar de criança difícil. Eles começaram a namorar, e logo ficou claro que era para valer. Quando José apresentou Lívia para Zelândia, a conexão foi imediata. Essa é especial. Zelândia sussurrou no ouvido dele depois. Não deixa escapar. 2 anos depois, José e Lívia se casaram. A cerimônia foi simples, numa igreja pequena, com amigos próximos e família. Mas teve um momento especial que ninguém esperava. Quando chegou a hora de José entrar, ele pediu para Zelândia entrar com ele. Você me criou tanto quanto meu pai. Você merece me levar até o altar. Zelândia chorou. Tentou recusar, mas José insistiu. E lá foram os dois, de braços dados, caminhando até o altar onde Lívia esperava. Viano assistiu de longe, os olhos marejados. Ele tinha aprendido, ao longo dos anos, que família não é só sangue. É escolha, é presença, é amor que não desiste. E vendo o filho caminhar com aquela mulher humilde que tinha salvado a família deles, ele entendeu que tinha feito a coisa certa. Tinha honrado quem merecia ser honrado. José e Lívia tiveram 2 filhos.
Um menino que chamaram de Viano, em homenagem ao avô, e uma menina que chamaram de Zélia, em homenagem a Zelândia. Quando Zelândia soube, chorou por horas. Eu não mereço isso. Mas José segurou a mão dela, firme. Você merece isso e muito mais. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre a bisavó Zélia, como carinhosamente chamavam Zelândia. Ouviam sobre o bolo torto, sobre a vela solitária, sobre a mulher que escolheu amar quando ninguém mais amava. E cresceram aprendendo que bondade não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe. Num sábado de verão, quando Zelândia já tinha 82 anos, a família toda se reuniu para comemorar. Não era aniversário de ninguém. Não era Natal. Era só um dia para estar juntos. José, Lívia, os filhos, Viano, Raquel, os netos dela, já adolescentes. A casa de Zelândia estava cheia, barulhenta, viva, e ela, sentada na cadeira de balanço na varanda, observava tudo com um sorriso sereno. José se sentou ao lado dela, segurando a mão enrugada. No que você está pensando? Zelândia olhou para ele, os olhos ainda brilhantes apesar da idade. Tô pensando que eu tive uma vida boa. Não foi fácil, não foi rica, mas foi cheia de amor. E isso, meu anjinho, é tudo o que importa. José beijou a mão dela. Obrigado. Por tudo. Zelândia viveu até os 87 anos. Partiu numa noite tranquila, dormindo, sem dor. José estava ao lado dela, segurando a mão. E as últimas palavras dela foram: eu vou esperar vocês lá em cima, meus anjinhos. E quando vocês chegarem, eu vou ter um bolo prontinho. José sorriu entre as lágrimas. Eu sei que vai. O enterro foi cheio. Não só de família, mas de ex-alunos de José. De crianças que Zelândia tinha acolhido ao longo dos anos. De vizinhos, de pessoas que ela tinha tocado sem nem saber. E cada um deles tinha uma história. Uma lembrança de um gesto pequeno que tinha mudado tudo. Um bolo improvisado. Um abraço inesperado. Uma palavra gentil no momento certo. José fez o discurso no enterro, a voz firme apesar da dor. Zelândia me ensinou que amor verdadeiro não grita, não se exibe, não exige reconhecimento. Amor verdadeiro sussurra, age, permanece. Ela foi para mim o que muitos pais biológicos não são para os próprios filhos. E eu vou honrar a memória dela todos os dias da minha vida, sendo para outras pessoas o que ela foi para mim. Uma luz, um abrigo, uma escolha. Depois do enterro, José voltou para a casa de Zelândia uma última vez. A família tinha decidido manter a casa, transformar num espaço comunitário para crianças carentes. Um lugar onde elas pudessem ir depois da escola, fazer lição de casa, comer algo quente, receber carinho. E o nome do espaço seria Casa Zelândia, onde todo mundo é visto. José entrou na cozinha vazia. Olhou para a mesa onde Zelândia fazia os bolos, para a cadeira onde ela sentava para conversar, para a janela onde ela olhava o jardim e respirou fundo. Sentiu a presença dela ali, forte, reconfortante. Obrigado, Zelândia, por ter me visto quando eu era invisível, por ter me amado quando eu era esquecido, por ter me ensinado que bondade transforma. Ele saiu, fechou a porta devagar e caminhou até o carro. Viano estava esperando, encostado no carro, olhando o céu. Você tá bem, filho? José assentiu. Tô, porque ela me ensinou a estar bem mesmo quando dói. Viano abraçou o filho e os dois ficaram ali, em silêncio, sentindo a brisa leve do fim da tarde. Os anos continuaram passando. A Casa Zelândia se tornou referência na comunidade. Centenas de crianças passaram por ali, recebendo apoio, atenção, amor. E José continuou sendo professor, mas agora também coordenava o projeto. Lívia ajudava, os filhos também. Era um legado que se multiplicava. Num dia qualquer, 20 anos depois da morte de Zelândia, José recebeu uma carta. Era de Davi, aquele menino que tinha passado o aniversário sozinho. Ele tinha crescido, se formado em assistência social, e agora trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade. A carta dizia: Professor José,
Eu nunca esqueci aquele dia em que o Senhor fez um bolo para mim. Aquilo mudou minha vida, me mostrou que eu importava. E agora eu faço o mesmo por outras crianças. Eu sou o que sou por causa do Senhor. E o Senhor é o que é por causa da Dona Zelândia. Obrigado por ter passado adiante o amor que recebeu. José leu a carta 3 vezes, chorou e guardou numa caixa especial, onde mantinha memórias importantes. E entendeu que o bolo torto de Zelândia não tinha alimentado só ele. Tinha alimentado gerações. Tinha plantado sementes que continuavam brotando, florescendo, dando frutos. Quando José completou 60 anos, reuniu a família na Casa Zelândia para uma celebração. Estava tudo lá, Viano, agora com 93 anos, frágil, mas presente. Lívia, ainda ao lado dele depois de tantos anos. Os filhos, já adultos, com famílias próprias, netos, amigos, ex-alunos. E no meio da festa, José pediu silêncio. Eu quero contar uma história. A história de um menino de 8 anos que foi esquecido no próprio aniversário, que se sentiu invisível, que achou que não importava. E então, uma faxineira humilde fez um bolo torto, acendeu uma vela e mudou tudo. Ele olhou ao redor, vendo os rostos atentos. Aquele bolo não era perfeito, mas era verdadeiro. E me ensinou que o que transforma não é a grandeza do gesto, é a sinceridade dele. Ele puxou um pano que cobria algo na mesa. Embaixo estava uma foto emoldurada de Zelândia, sorrindo, com o avental cinza, as mãos ásperas cruzadas na frente do corpo. E ao lado da foto, uma réplica em cerâmica de um bolo simples com uma vela. Esse é o símbolo da Casa Zelândia, e é o símbolo da minha vida. Um lembrete de que amor verdadeiro não precisa de luxo, precisa de presença. A festa continuou, cheia de risadas, abraços, comida, música. Mas no fim da noite, quando todos foram embora e José ficou sozinho na Casa Zelândia, ele se sentou na cadeira de balanço que tinha sido de Zelândia, fechou os olhos e sussurrou: Eu vi, Zelândia, eu vi o que você plantou e tá florescendo, tá se multiplicando, você venceu. Uma brisa leve entrou pela janela, balançando as cortinas, e José sorriu, porque sabia no fundo do coração que Zelândia estava ali, não fisicamente, mas no legado, nas vidas transformadas, nos gestos replicados, no amor que se recusava a morrer. Ele abriu os olhos, levantou e caminhou até a cozinha. Abriu o armário e pegou os ingredientes, farinha, ovos, açúcar, chocolate, e começou a fazer um bolo. Simples, torto, imperfeito, mas verdadeiro. Porque amanhã era aniversário de um dos meninos da Casa Zelândia. E José ia garantir que ele não passasse o dia sem ser visto, sem ser lembrado, sem ser amado. Enquanto misturava a massa, ele se lembrou de cada detalhe daquele aniversário de 8 anos. O rangido do degrau, o silêncio da casa, a indiferença da mãe, a ausência do pai. E então, o sorriso de Zelândia, a vela acesa, o abraço apertado, o amor incondicional. E entendeu que aquele dia, que tinha sido o pior da sua infância, tinha se tornado o melhor da sua vida, porque tinha ensinado o que realmente importava. Não era a riqueza material, não era a posição social, não era o reconhecimento público, era a capacidade de ver o outro, de escolher o outro, de amar o outro mesmo quando não havia nada a ganhar. José colocou a massa na forma, acendeu o forno e esperou. E enquanto esperava, olhou pela janela. Lá fora, a lua iluminava o jardim. As estrelas brilhavam no céu escuro. E ele sentiu paz. Uma paz profunda, enraizada, inabalável. A paz de quem sabe que viveu certo. De quem sabe que honrou o amor recebido. De quem sabe que plantou sementes que continuariam brotando muito depois que ele se fosse. O bolo ficou pronto. José tirou do forno, deixou esfriar. Preparou uma cobertura simples, pegou uma vela, enfiou no meio e guardou na geladeira para a manhã seguinte. Então, apagou as luzes da Casa Zelândia, trancou a porta e foi para casa. No caminho, ele parou no cemitério. Era tarde,
quase meia-noite, mas ele precisava. Caminhou até o túmulo de Zelândia com a lápide simples que dizia: Zelândia, mãe, avó, amiga, luz. Ele se ajoelhou, colocou a mão na lápide fria. Eu tô cumprindo a promessa, Zelândia. Tô sendo luz, tô vendo, tô lembrando, tô amando. E vou continuar até o último dia. Ele ficou ali por alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo. Então levantou, enxugou os olhos e saiu. Quando chegou em casa, Lívia estava acordada, esperando com uma xícara de chá. Tudo bem? Ela perguntou, a voz suave. José sorriu, abraçou ela e sussurrou: tudo perfeito. Naquela noite, José sonhou com Zelândia. No sonho, ela estava jovem, forte, saudável. Usava um vestido branco, o cabelo solto, os pés descalços. Ela segurava um bolo enorme, lindo, perfeito, e sorria para ele. Eu disse que ia ter um bolo prontinho, meu anjinho. José riu no sonho. Eu sei, eu sempre soube. Zelândia estendeu a mão. Mas ainda não é sua hora. Você ainda tem muito bolo para fazer lá embaixo. José assentiu. Eu sei, e eu vou fazer, prometo. Ele acordou com o sol entrando pela janela, o coração leve. Levantou, tomou café e foi para casa Zelândia. O menino do aniversário chegou cedo, tímido, achando que ninguém ia lembrar. Mas José estava lá, com o bolo, com a vela, com o sorriso. Feliz aniversário, Lucas. Hoje é seu dia. Os olhos do menino brilharam. E José viu. Viu o mesmo brilho que tinha nos seus olhos 20, 30, 40 anos atrás. O brilho de quem foi visto, de quem foi lembrado, de quem foi amado. E o ciclo continuou. O amor continuou. A luz continuou. Porque Zelândia tinha ensinado que bondade não morre. Ela se multiplica. Ela se espalha. Ela transforma. Uma vida de cada vez. Um bolo de cada vez. Um gesto pequeno de cada vez. Qual palavra te segurou no pior dia? Escreve nos comentários e compartilha essa história com alguém que precisa saber que é visto, que é lembrado, que é amado. Porque às vezes, a maior revolução não acontece em palanques. Acontece em cozinhas. Acontece em gestos simples. Acontece quando alguém decide ser luz mesmo quando ninguém está olhando. Anos depois, quando José já tinha cabelos grisalhos nas têmporas e rugas ao redor dos olhos, ele recebeu um telefonema inesperado. Era de um advogado de São Paulo, um homem de voz formal que pediu para marcar uma reunião urgente. É sobre a senhora Andressa Vasconcelos, sua mãe biológica. José sentiu o estômago revirar. Fazia décadas que não tinha contato frequente com Andressa. Depois daquele café, anos atrás, eles tinham trocado algumas mensagens esparsas, encontros rápidos e desconfortáveis em datas comemorativas. Mas nunca tinha se construído uma relação real. O que aconteceu? José perguntou, a voz tensa. O advogado hesitou. Prefiro explicar pessoalmente, senhor José. Poderia vir ao escritório amanhã? José concordou, desligou e ficou parado no meio da sala, o telefone ainda na mão. Lívia entrou, secando as mãos num pano de prato. Quem era? Ele contou. Ela se aproximou, tocando o braço dele. Quer que eu vá junto? José balançou a cabeça. Não, isso é algo que eu preciso encarar sozinho. No dia seguinte, José dirigiu até o escritório do advogado, um prédio espelhado no centro da cidade. A sala era toda de vidro e madeira escura, com vista para a avenida movimentada. O advogado, um homem de 50 e poucos anos, com terno impecável, o recebeu com um aperto de mão firme. Obrigado por vir, senhor José. Por favor, sente-se. José se sentou, as mãos suando. Pode falar. O advogado abriu uma pasta, retirando alguns documentos. Sua mãe, Andressa, faleceu há 3 semanas. Infarto fulminante. Ela estava sozinha no apartamento. José sentiu o ar faltar. Não era dor exatamente, era algo mais complexo. Uma mistura de alívio, culpa, tristeza e vazio. Por que ninguém me avisou antes? O advogado ajeitou os óculos. Ela não tinha muitos contatos na agenda e deixou instruções específicas de que você só deveria ser contatado após o inventário ser organizado. José franziu a testa. Inventário?
O advogado empurrou os papéis na direção dele. Sua mãe deixou um testamento, e você é o único herdeiro. Tem um apartamento, algumas aplicações financeiras e uma carta. Ela pediu especificamente que a carta fosse entregue pessoalmente. Ele estendeu um envelope amarelado, com o nome de José escrito à mão, com a letra trêmula de Andressa. José pegou o envelope, o coração acelerado. Ele olhou para o advogado. Posso ler aqui? O homem assentiu. Claro. Leve o tempo que precisar. José abriu o envelope devagar, retirando 3 páginas escritas à mão. Reconheceu a letra imediatamente. Era a mesma que assinava bilhetes frios quando ele era criança. Mas agora, havia algo diferente. As letras tremiam. Havia manchas no papel, como se lágrimas tivessem caído enquanto ela escrevia. José, meu filho, se você está lendo isso, eu já parti. E provavelmente você está confuso, talvez até com raiva. Eu não te culparia. Passei a vida inteira falhando com você, sendo ausente, sendo fria, sendo tudo o que uma mãe não deveria ser. Mas hoje, sabendo que meu tempo está acabando, eu preciso te contar a verdade. Uma verdade que guardei por vergonha, por orgulho, por covardia. Quando eu te tive, eu tinha 23 anos. Acabara de me casar com Viano e a pressão para ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, era sufocante. Mas eu não estava pronta. Eu não sabia como amar. Minha própria mãe tinha sido distante, fria, e eu só conhecia aquele modelo. Quando você nasceu e eu olhei para você, tive medo. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. E então, eu escolhi não tentar. Escolhi me afastar. Construir muros. Me esconder atrás de compromissos vazios. Você percebeu o detalhe está na escada? Guarda isso. Eu vi quando Zelândia fez aquele bolo para você. Eu estava na porta da cozinha, escondida, observando. Vi seu sorriso. Vi o abraço. Vi a conexão que vocês tinham. E senti inveja. Inveja de uma faxineira que conseguia te dar o que eu não conseguia. E em vez de aprender com ela, eu fugi ainda mais. Me afundei em futilidades, em superficialidade, em qualquer coisa que me distraísse da vergonha que eu sentia. Nos anos seguintes, eu te observei crescer de longe. Vi você se tornar um menino bom, um adolescente responsável, um homem de caráter. E nada disso foi por minha causa. Foi apesar de mim. Foi por causa do Viano, que aprendeu a ser pai de verdade. E por causa da Zelândia, que te deu o amor que eu deveria ter dado. Quando nos encontramos naquele café, anos atrás, e você me perdoou, eu não acreditei. Achei que era piedade. Mas depois, conversando com meu terapeuta, entendi. Você tinha aprendido com Zelândia a estender graça, a escolher perdão em vez de amargura. E isso me partiu e me curou ao mesmo tempo. Eu passei os últimos anos da minha vida tentando ser melhor. Não para você, porque eu sabia que já era tarde demais. Mas para mim, comecei a fazer trabalho voluntário numa creche. Cuidava de crianças de famílias carentes. E toda vez que eu segurava uma daquelas crianças, eu pensava em você, no menino que eu abandonei emocionalmente. E chorava. José, eu não espero que você me perdoe completamente. Não espero que apague tudo que eu fiz. Mas espero que você saiba que, no final, eu entendi. Entendi o valor do que Zelândia fez. Entendi o peso da minha ausência. E entendi que o maior arrependimento da minha vida foi não ter amado você como você merecia. O apartamento, o dinheiro, tudo isso é seu. Mas mais importante que isso, tem uma caixa no armário do meu quarto. Dentro dela, tem fotos suas que eu guardei. Fotos de aniversários, formaturas, momentos que eu perdi. Eu as colecionava de longe, através do Viano. E olhava para elas toda noite antes de dormir, me perguntando como seria se eu tivesse sido diferente. Obrigada, José, por ter se tornado um homem bom apesar de mim. Obrigada por ter honrado Zelândia. E obrigada por, naquele dia no café, ter me dado uma migalha de paz. Sua mãe que te amou do único jeito que sabia, mesmo que tenha sido de longe e tarde demais, Andressa. José terminou de ler com o rosto molhado. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de encerramento.
de uma história que finalmente tinha um fim, mesmo que imperfeito. Ele dobrou a carta devagar, guardou no envelope e olhou para o advogado. Obrigado por me entregar isso. O advogado assentiu. Há mais uma coisa. Sua mãe deixou instruções para que parte do dinheiro fosse doado para uma instituição de sua escolha. Ela escreveu: José vai saber para onde mandar. José sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele sabia exatamente para onde mandar. Casa Zelândia. Todo o dinheiro vai para Casa Zelândia. O advogado anotou. Vou providenciar. E o apartamento? José pensou por um momento. Vende. E o valor também vai para Casa Zelândia. Eu não preciso de nada disso. Mas sei de crianças que precisam. Quando José saiu do escritório, o sol estava forte. Ele caminhou até o carro, mas não entrou. Ficou ali, encostado, olhando o movimento da cidade. Pessoas correndo, buzinas, pressa. E ele ali, parado no meio do caos, sentindo paz. Porque finalmente tinha fechado um ciclo. Andressa tinha sido uma mãe ausente, mas no final tinha reconhecido, tinha se arrependido e tinha honrado, do jeito dela, o legado de Zelândia. Ele pegou o celular e ligou para Viano. O pai atendeu no terceiro toque. Oi, filho. A voz estava fraca, mas presente. Pai, a Andressa morreu. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro longo. Como você tá? José sorriu. Tô bem, de verdade. Ela deixou uma carta. E eu entendi que ela carregou a própria culpa a vida toda. Eu tô em paz. Viano tossiu, a voz embargada. Você é melhor que todos nós, José. Sempre foi. José voltou para casa e contou tudo para Lívia. Mostrou a carta. E os dois choraram juntos, abraçados no sofá, processando décadas de dor, abandono e, finalmente, encerramento. Depois, José foi até o armário e pegou uma caixa velha. Dentro, tinha o desenho que ele tinha feito aos 8 anos. O desenho de Zelândia com vestido de anjo. Ele olhou para ele por um longo tempo e sussurrou. Obrigado, meu anjo, por ter me ensinado que amor não desiste, mesmo quando dói. No dia seguinte, José foi buscar a caixa que Andressa tinha mencionado na carta. O apartamento dela era pequeno, simples, muito diferente da mansão onde ele tinha crescido. Ele entrou com a chave que o advogado tinha dado e o cheiro de mofo e solidão o atingiu. Caminhou até o quarto, abriu o armário e encontrou a caixa. Era de papelão, desgastada, com fita adesiva velha segurando as bordas. Ele a abriu devagar. Dentro, como Andressa tinha dito, havia fotos. Centenas delas. José criança no primeiro dia de aula. José adolescente na formatura do ensino médio. José adulto no casamento. José com os filhos. Todas as fotos eram tiradas de longe, como se ela estivesse escondida, observando. E embaixo das fotos havia bilhetes. Pequenas anotações que ela fazia para si mesma. José ganhou menção honrosa na feira de ciências. Ele é tão inteligente. José se formou hoje. Eu queria estar lá, mas não tenho coragem de aparecer. José se casou. A noiva é linda. Ele parece feliz. Finalmente. José teve o primeiro filho. Dei o nome do Viano. Meu ex-marido deve estar tão orgulhoso. Cada bilhete era uma janela para a alma atormentada de Andressa. Uma mulher que tinha errado. Que sabia que tinha errado, mas que não sabia como consertar. José leu todos, um por um, e quando terminou, fechou a caixa. Ele não ia guardar. Não precisava. Mas ia levar uma foto. Uma única. A foto dele aos 8 anos, soprando a vela no bolo de Zelândia. Andressa tinha tirado aquela foto de longe, escondida na porta da cozinha. E de alguma forma, aquela foto resumia tudo. O amor que foi dado. O amor que foi negado. E a escolha que mudou tudo. José voltou para Casa Zelândia com a foto. Mandou emoldurá-la e colocou na parede da entrada com uma placa embaixo. Onde tudo começou. O dia em que alguém escolheu me ver. E toda criança que entrava ali via aquela foto. E ouvia a história. A história do menino esquecido e da faxineira que o lembrou. Os meses passaram. O dinheiro de Andressa transformou a Casa Zelândia. Reformaram o espaço, contrataram mais educadores, abriram vagas para mais crianças. E José
Agora com 65 anos, decidiu se aposentar da escola para se dedicar completamente ao projeto. Lívia fez o mesmo, e juntos, eles tocavam aquele lugar com a mesma filosofia que Zelândia tinha ensinado: amar, sem esperar retorno. Viano, agora com quase 100 anos, continuava indo à Casa Zelândia toda semana. Ele sentava na cadeira de balanço que tinha sido de Zelândia e conversava com as crianças. Contava histórias do passado, ensinava lições de vida. E sempre, terminava dizendo: a coisa mais importante que eu aprendi foi que riqueza não se mede em dinheiro, se mede em quanto amor você deu e recebeu. Numa tarde de outubro, Viano não acordou. Morreu dormindo, em paz, na própria cama. José recebeu a notícia por telefone e, em vez de desmoronar, sorriu, porque sabia que o pai tinha vivido bem, tinha consertado os erros, tinha honrado quem merecia. Tinha sido, no final das contas, um bom homem. O enterro foi discreto, como Viano tinha pedido. Apenas família próxima e alguns amigos. E quando baixaram o caixão, José jogou uma rosa branca e sussurrou: obrigado, pai, por ter aprendido, por ter mudado, por ter sido presente. Com a morte de Viano, José herdou a mansão. A mesma mansão onde tinha passado essa infância solitária. Ele e Lívia conversaram sobre o que fazer. Poderiam vender, poderiam morar lá, mas nenhuma das opções parecia certa. Até que José teve uma ideia. E se a gente transformar em um lar temporário, para mães solo que precisam de um lugar para recomeçar? Lívia amou a ideia. E assim fizeram. A mansão virou Lar Viano e Zelândia. Um espaço onde mães que estavam em situação de vulnerabilidade podiam morar temporariamente com os filhos, recebendo apoio psicológico, cursos profissionalizantes e ajuda para se reerguer. José e Lívia moravam numa das alas, sempre disponíveis, sempre presentes. E viam, dia após dia, famílias sendo restauradas, mulheres recuperando a dignidade, crianças voltando a sorrir. Uma das primeiras moradoras foi uma mulher chamada Clarice. Ela tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e tinha saído de um relacionamento abusivo sem nada além da roupa do corpo. Quando chegou no lar Viano e Zelândia, estava destruída, sem esperança, sem fé. Mas José e Lívia a acolheram. Deram um quarto, deram comida, deram tempo. E aos poucos, Clarice foi se reconstruindo. 6 meses depois, Clarice conseguiu um emprego como auxiliar administrativo. Juntou dinheiro, alugou um apartamento pequeno e, quando saiu do lar, abraçou José e Lívia, chorando. Vocês me salvaram. Vocês me mostraram que ainda existe gente boa no mundo. José segurou o rosto dela com as mãos, olhando nos olhos. Você se salvou. A gente só te deu o que alguém um dia me deu. A chance de ser visto. As histórias se multiplicavam. Cada mãe que passava pelo lar tinha uma trajetória de dor, mas também de reconstrução. E todas elas ouviam a história de José, de Zelândia, do bolo torto, da vela solitária. E entendiam que não estavam sozinhas, que havia pessoas dispostas a estender a mão, que havia esperança. José completou 70 anos. A família organizou uma festa surpresa na Casa Zelândia. Quando ele entrou e viu todos ali, filhos, netos, ex-alunos, moradoras do lar, educadores, voluntários, ficou sem palavras. O filho mais velho, Viano Júnior, pegou o microfone. Pai, a gente queria agradecer por ter nos ensinado o que realmente importa, por ter honrado a bisavó Zelândia, por ter sido luz. E então, todos começaram a cantar. Não parabéns, mas uma música que José cantava sempre na Casa Zelândia. Você é especial. Você é importante. Você é visto. José chorou. Não de tristeza, de gratidão, de plenitude, de sensação de missão cumprida. Depois da festa, ele ficou sozinho na Casa Zelândia por alguns minutos. Caminhou pelos corredores, tocou nas paredes, olhou as fotos penduradas. Fotos de crianças sorrindo, de mães recomeçando, de famílias restauradas. E sussurrou pro ar.
Zelândia, você vê isso? O que você plantou? Tá florescendo para sempre. Nos anos seguintes, José começou a escrever, não para publicar, apenas para registrar. Ele escreveu a história completa, desde o aniversário esquecido até a transformação da mansão. Escreveu sobre Zelândia, sobre Viano, sobre Andressa, sobre todas as crianças que tinha ajudado. E quando terminou, guardou o manuscrito numa caixa. Para quando eu não estiver mais aqui, ele explicou para Lívia, para que as pessoas saibam que bondade nunca é em vão. José viveu até os 86 anos. Teve uma vida longa, plena, cheia de propósito. Nos últimos meses, ficou mais frágil, o corpo cansado, mas a mente lúcida. Ele passava os dias sentado na varanda do lar Viano e Zelândia, olhando o jardim, recebendo visitas, contando histórias. E toda criança que o visitava saía com a mesma lição. Você é visto, você é importante, você é amado. Numa manhã tranquila de primavera, José acordou mais cedo que o normal. Sentiu que era o dia. Chamou Lívia, segurou a mão dela. Eu te amo. Obrigado por ter caminhado comigo. Ela chorou, mas sorriu. Eu que agradeço. Você me ensinou a amar de verdade. Ele chamou os filhos, os netos. Todos se reuniram ao redor da cama. E José, com a voz fraca, mas firme, disse as últimas palavras. Continuem sendo luz, continuem vendo, continuem amando, porque isso é tudo que fica. E então, ele fechou os olhos e partiu. Em paz, completo, realizado. O enterro foi imenso. Centenas de pessoas, talvez milhares, crianças que ele tinha ensinado, mães que ele tinha acolhido, pessoas que ele tinha tocado sem nem saber, e cada uma delas tinha uma história, um gesto, um momento em que José tinha sido luz. No túmulo, ao lado de Viano e a poucos metros de Zelândia, colocaram uma lápide simples. José, professor, pai, luz, ele via. A casa Zelândia continuou. O lar Viano e Zelândia continuou. Os filhos de José assumiram. Depois, os netos. E a cada geração, a história era contada. A história do menino esquecido e da faxineira que o lembrou. A história que provou que um gesto pequeno pode mudar gerações. E em algum lugar, no mistério do que vem depois, José e Zelândia se encontraram. Ele viu ela de longe, com o vestido branco, os pés descalços, segurando um bolo enorme. Ela sorriu. Demorou, meu anjinho. Ele correu até ela, abraçou forte. Eu cumpri a promessa. Eu fui luz. Zelândia segurou o rosto dele, os olhos cheios de orgulho. Eu sei. Eu vi tudo. Você fez mais do que eu podia sonhar. E lá, além do tempo, além da dor, além das falhas humanas, eles celebraram. Celebraram o amor que não morre, o amor que se multiplica, o amor que transforma. Porque no final é isso que fica. Não a riqueza, não a fama, não o poder, mas o quanto você viu, o quanto você lembrou, o quanto você amou. De volta à terra, numa tarde qualquer, uma menina de 8 anos chamada Luna entrou na casa Zelândia pela primeira vez. Ela era tímida, assustada, vinha de um lar difícil. Um dos educadores, um jovem que tinha sido aluno de José, se aproximou. Oi, Luna, bem-vinda. Você é especial. Os olhos dela se encheram. Ninguém nunca disse isso para mim. Ele sorriu. Então vou repetir todo dia até você acreditar. Você é especial. Você é vista, você é amada. E assim, o ciclo continuou. Porque Zelândia tinha plantado uma semente, José tinha regado. E agora, gerações depois, a árvore continuava dando frutos. Frutos de amor, de esperança, de transformação. Se essa história tocou seu coração, comenta "Eu creio" e compartilha com alguém que precisa saber que é visto, que é lembrado, que é amado. Porque o maior milagre não acontece no extraordinário. Acontece no cotidiano. Acontece quando alguém escolhe ser luz, quando alguém escolhe ver, quando alguém escolhe amar. E esse alguém pode ser você, hoje, agora, com um gesto pequeno que pode mudar tudo. Qual será o seu bolo torto? Qual será sua vela acesa?
Qual será o coração que você vai lembrar?